Mais forte do que a morte. Olá, hoje é quarta-feira, dia 21/6/2023 e nós estamos aqui para fazer o nosso estudo derradeiro do livro de Cantares, o estudo do último capítulo do livro de Cantares, Cantares capítulo 8. Mas lembre-se, antes de nós fazermos esse estudo, eu gosto sempre de dar os nossos recados. O primeiro deles é que esse estudo é fruto de um esforço que estamos fazendo de fazer a leitura da Bíblia toda. Então, fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia por dia e deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo com mais informação sobre o texto bíblico, mais informação para mim, mais informação para você. Isso edifica a sua vida, isso edifica a minha vida. Especialmente esse estudo de hoje, eu diria que é um estudo que me deixou incomodado. É um estudo que eu diria que foi forte para mim. Pensar nele, refletir sobre ele. Mas vamos a ele. Mas antes disso, o meu segundo recado: compre a Bíblia 365. Ela vai edificar a sua vida, vai abençoar. Não é uma Bíblia de estudo, mas ela sistematiza a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Se você fizer a leitura da Bíblia 365, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Será uma bênção para você. Algo que eu não digo há bastante tempo, você também pode entrar no canal do Vitor Fontana na internet e de vez em quando ele coloca lá alguns estudos sobre a Bíblia 365. Vale a pena. Por último, mas não menos importante, procure os canais digitais da igreja. Lá você encontra os dias que nós temos estudos bíblicos. Nós temos estudos bíblicos na igreja às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e temos a escola dominical aos domingos. Invista em você mesmo, invista no seu aprendizado da Escritura, porque a única forma de nós sermos curados é sermos expostos ao Evangelho. Mais forte do que a morte. Cânticos 8, versículo 6. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Eu vou parar aqui. O amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível. Durante todos os estudos de Cântico dos Cânticos que nós fizemos, nós vimos a relação do amado e da amada. E eu falei com vocês, e ontem lendo a respeito sobre isso, lendo a respeito disso, o John Stott afirma que muitas pessoas questionam a própria inclusão do livro de Cantares no Cânon, porque alguns acham que o diálogo de intimidade entre o amante e a sua amada é algo muito constrangedor para fazer parte das escrituras. Então, nós vimos que isso acaba acontecendo e nós vimos que existe uma longa tradição, tanto judaica quanto cristã, de interpretar Cantares com uma relação entre Cristo e a igreja, a tradição judaica entre Cristo e Israel, e muitas das vezes tentando forçar o texto em algumas circunstâncias para que ele ganhe um sentido alegórico. O John Stott menciona uma pregação tradicional de Bernardo de Claraval, que viveu entre 1135 e 1153 e que pregou 86 sermões de Cântico dos Cânticos em uma linguagem figurada. O próprio Stott afirma que ele passou dos limites na alegoria. E ele diz o seguinte no seu livro: deste modo, a melhor coisa a fazer é deixar de lado qualquer sentimento de vergonha ou pudor e aceitar uma interpretação literal de Cântico dos Cânticos. Qualquer pessoa que lê pela primeira vez percebe claramente que se trata de um desinibido poema de amor. Talvez o considerem erótico, no sentido de expressar o amor sexual, mas pornográfico certamente ele não é. É importante enfatizar essa diferença. Os cristãos têm uma reputação muito negativa ou puritana em relação ao sexo. O Cântico dos Cânticos, entretanto, desmente isso, mostrando o sexo como uma bela celebração do amor conjugal. Aliás, nós falamos isso ontem no nosso estudo. E pensando como eu ia fechar esse livro que fala do amor romântico entre o homem e a mulher, me veio à mente a pregação que eu ouvi há algum tempo atrás
do Tim Keller. Ele relata a pregação de Paulo aos Coríntios. Ele vai falar da pregação de Paulo aos Coríntios no seu capítulo 13. E você vai entender. Você conhece bem o texto? Eu vou abrir o texto aqui para que você possa entendê-lo. Eu vou tentar acelerar o trecho, mas eu confesso a você que esse estudo de hoje ficou um pouquinho maior, mas eu também confesso que ele me marcou de forma especial. O apóstolo Paulo fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. E você conhece o texto, você sabe como ele continua, você sabe a força do texto de Coríntios 13. Mas, a não ser que você não compreenda o significado exato de Paulo escrever para a igreja em Corinto esse texto, você vai achar que esse trecho de Corinto é um trecho muito bonito, é simplesmente um trecho legal e bacana da Bíblia, aquele que você vai ouvir em alguns casamentos, aqueles que você vai ouvir em algumas pregações, mas que você não vai entender todo o significado. Corinto era uma cidade profundamente rica, era um centro comercial. Se alguém quisesse fazer dinheiro, passaria por Corinto. Esse é o fato. Era um local de troca, era um local de troca pela terra, era um local de troca pelo mar. E entre 146 e 50 a.C., a cidade não foi absolutamente nada, porque ela foi destruída pelos romanos. Mas logo depois que Júlio César retoma Corinto, ela vai ser completamente reestruturada, ela vai ser completamente restaurada. E ela vai virar um local onde as pessoas vão para fazer sucesso, onde as pessoas vão para fazer dinheiro. Mas ela não era somente isso, ela não era uma cidade onde as pessoas iam para fazer dinheiro ou iam para fazer sucesso. Corinto também era um lugar da depravação máxima. Corinto era um lugar onde você ia para viver uma vida de depravação máxima. A expressão viver como um Corinto significava viver sem nenhum padrão moral. Era isso que significava. A expressão era viver sem nenhum padrão moral. Essa era a ideia de Corinto. Você vivia sem nenhum padrão moral. Havia o templo de Afrodite e era um lugar que você o templo de Afrodite, que as prostitutas cultuais desciam para a cidade todos os dias, e essa era a ideia de Corinto, um lugar de sucesso e um lugar de sexo. E quando Paulo chegou a Corinto, ele tinha sofrido muito, muito em Atenas, ele tinha apanhado em Atenas, e em Atos 18:9, Deus vem até ele e diz que ele tem muita gente naquela cidade. Olha, veja que loucura. Paulo vai para uma cidade que é uma cidade de reputação, que as pessoas só estão ali para ganhar dinheiro, que as pessoas estão ali para viver uma vida promíscua, e Deus fala com ele: eu tenho muita gente para você nessa cidade. Eu vou plantar uma igreja na cidade mais perversa que você possa imaginar. É isso que Deus fala com Paulo: eu vou plantar uma igreja na cidade mais perversa que você possa imaginar. E quando as pessoas de Corinto começam a se converter, você começa a ter uma igreja brilhante, porque era uma igreja de gente rica, gente inteligente. Então você começa a ter uma igreja brilhante. Mas ao mesmo tempo que você começa a ter uma igreja brilhante, por ser um local como esse, passa a ser uma igreja perversa. Passa a ser uma igreja cheia de problemas, cheia de imoralidade, cheia de dificuldades, cheia de brigas, cheia de discussões, Corinto é um local extremamente problemático. É uma igreja marcada por uma série de dons. Se você ler a carta de 1 Coríntios, você vai ver isso. É uma igreja marcada por uma série de dons, mas ao mesmo tempo é uma igreja que é marcada por uma série de problemas. E veja, Corinto era uma igreja marcada por dons de revelação, por dons de milagres. Era isso. Por isso que Paulo começa seu texto dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos. É por isso que ele diz: ainda que eu fizesse todo tipo de maravilha, se não tiver amor,
Não adianta. Corinto era uma igreja talentosa, mas era uma igreja problemática e uma igreja orgulhosa. E para lidar com esse problema, Paulo solta uma bomba. Ele fala algo que é literalmente uma bomba e que eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Paulo fala que você pode ser super talentoso e não ser um cristão. Paulo fala que você pode falar a língua dos homens e dos anjos e não ser um cristão. Paulo fala que você pode ter dons de milagres e não ter o coração em Cristo. Mateus 7, 21, 22 e 23 é evidência bíblica para isso. Você pode ter múltiplos dons e não ter nada. Chegar até Cristo no dia que ele vier e falar com ele em teu nome, eu fiz isso, isso e isso, e ele dizer, aparta-te de mim, eu não te conheço. Você se lembra que Jesus mandou os 12 e os 12 curaram e expulsaram demônios. Eles curaram e expulsaram demônios, não em nome de Satanás, eles curaram e expulsaram demônios em nome de Cristo. E Judas estava entre eles. Judas estava entre aqueles que fizeram milagres quando Jesus manda os discípulos na sua primeira comissão, mas ele não era alguém com o coração convertido. Ele não era alguém com o coração transformado. O Tim Keller vai citar o Jonathan Edwards dizendo que um dom ou milagre não requer, e preste atenção no que eu vou dizer, um dom ou milagre não requer um coração transformado como a santidade e o amor requerem. Eu vou repetir isso. Um dom e um milagre não requerem um coração transformado como a santidade e o amor requerem. A igreja de 1 Coríntios era uma igreja que fazia milagres, era uma igreja que fazia proezas, era uma igreja que curava, mas muitas das pessoas que ali estavam e que faziam e exerciam esses dons não eram pessoas rendidas com seu coração a Cristo. E o Jonathan Edwards vai dizer exatamente isso. Dons são adornos que enfeitam, mas não mudam a forma do corpo. Mas a graça de Deus transforma o coração e a alma em uma joia. Dons são adornos que enfeitam, mas não mudam a forma do coração. Mas a graça de Deus transforma o coração e a alma. O que o Edwards queria dizer é que o Espírito pode usar os dons daqueles que não entregaram o coração de Jesus, mas não há como gerar frutos naqueles que não entregaram o coração de Jesus. O Espírito de Deus pode usar os dons daqueles que não entregaram o coração a Jesus, mas não pode gerar frutos naqueles que não entregaram o coração a Jesus. Por isso Paulo vai dizer que se não tiver amor, não vale nada. Você pode usar todos os seus dons, se não tiver amor, não vale nada. Veja a história de Sansão, que usou diversos dos seus dons, e às vezes a gente lendo a Escritura não entende, fala assim, como Sansão usou os dons, como que Deus usava Sansão? Deus usava os dons de Sansão, o Espírito se apoderava dele, usava os seus dons, mas ele não tinha o seu coração rendido. Por isso que Paulo vai dizer que o coração que ama é mais milagroso do que qualquer milagre. Eu vou repetir isso, o coração que ama é mais milagroso que qualquer milagre. Agora, você deve estar pensando, por que eu estou dizendo de 1 Coríntios 13, quando eu estou falando de Cantares 8:6? Nós fizemos vários estudos nesse livro e vimos um casal que se ama e um casal que se respeita. E é inegável que quando fazemos isso, nós começamos a comparar com a nossa realidade. Nós começamos a objetar e dizer, é difícil demais isso, é complexo demais isso, é impossível demais, isso é só poético, ninguém consegue viver isso na prática, nós podemos até achar bacana, mas ninguém consegue viver isso na prática. No fundo, nós podemos ser uma igreja cheia de dons e cheia de talentos, mas que as nossas famílias não vivem o amor mais forte que a morte. Eu vou repetir isso que eu estou dizendo. Nós podemos ser uma igreja cheia de dons e talentos, igual a igreja de Corinto era, mas era uma igreja sem amor. Falando a língua dos homens, falando a língua dos anjos, fazendo e exercendo os dons, mas sem o coração transformado. Nós olhamos para o texto de Cantares e achamos que é tão complexo porque nós não entendemos que isso só pode ser gerado pelo Espírito de Deus. O tipo de amor que o amado e a amada manifestam um pelo outro é o amor de famílias transformadas pelo fruto do Espírito. É o espaço de famílias transformadas
pelo Espírito Santo de Deus. Se a nossa vida familiar não reflete amor, paz, domínio próprio, não reflete bondade, longanimidade, como está expresso no livro de Cantares, esse amor mais forte que a morte não está em nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus não está frutificando em nosso coração. Nós podemos ser uma igreja cheia de dons, cheia de milagres, cheia de manifestações de línguas, mas sem o amor mais forte que a morte, sem o selo que marca as nossas famílias como famílias que se entregam, que se doam, que se guardam. Nós podemos ser uma igreja cheia de dons, mas de famílias completamente destruídas, que acham o texto de Cantares um texto poético demais, mas impossível de ser vivido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos converta ao Evangelho e nos faça uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus e não uma igreja cheia de dons. Que Deus te abençoe.